Fala, Fogão! Se dentro das 4 linhas o Botafogo tem um final de semana muito importante, com uma partida nesse domingo diante da Ponte Preta, que pode colocar o Glorioso de vez na cola do G4 da competição, fora de campo a gente também teve um momento muito importante, com a diretoria botafoguense liberando para toda a torcida um PDF explicando todas as ações que foram realizadas nos 180 dias de gestão do Sérgio Melo. É uma questão fundamental de transparência, a torcida botafoguense sempre cobra essa questão da diretoria e agora que foi liberado esse documento, a gente tem que comentar isso aqui elogiando a iniciativa. Eu sinceramente não me recordo de ter visto uma diretoria que prestou contas à torcida em relação aos primeiros 180 dias de mandato, com todas as ações que foram realizadas em cada uma das áreas do Botafogo. E eu quero comentar isso aqui com vocês, ponto a ponto, porque eu considero fundamental o torcedor botafoguense entender e compreender tudo que tem sido feito no Botafogo, porque isso certamente ajuda a fortalecer a relação Botafogo e torcida e, logicamente, o campo e bola do Glorioso. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal e de quebra vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 7.000 inscritos. Estamos quase chegando lá, acredito que no mais tardar domingo, segunda-feira, a gente pode conseguir alcançar a marca dos 7.000 aqui no Fala Fogão. Então se você puder me ajudar a alcançar essa marca, eu vou ficar eternamente agradecido. Dito isso, vamos em frente para poder comentar na íntegra esse documento que foi liberado pela diretoria botafoguense, prestando contas ao torcedor, para mostrar tudo o que aconteceu, tudo que foi executado nos primeiros 180 dias da gestão do Sérgio Melo. A gente tem as nossas críticas aqui em relação ao futebol, a maneira como foi conduzido o caso do Marcelo Chamusca, mas no extracampo é importante a gente reconhecer esse movimento de transparência. O torcedor botafoguense está sempre cobrando essa questão da diretoria e quando a gente tem uma gestão que mostra, olha, foi isso que a gente fez nos primeiros 180 dias, a gente tem que elogiar, tem que comentar, porque o torcedor botafoguense tem que ficar por dentro de tudo que acontece no Glorioso. O principal acionista do Botafogo é o torcedor e por isso eu faço questão de gravar esse vídeo comentando ponto a ponto desse documento que a diretoria liberou, certo? Então, feito esse comentário inicial, vamos em frente, porque a gente tem bastante coisa para comentar por aqui. Então vamos lá, Fogão. Esse aqui é o documento que a diretoria liberou para a torcida, tá? Todo torcedor pode ter acesso a esse documento, tá no site oficial do Botafogo, que é uma prestação de contas da gestão do Sérgio Melo, no período de janeiro a julho de 2021. Lembrando que a gestão do presidente do Sérgio Melo vai de 2021 a 2024. Primeira área aqui que o Botafogo detalhou foi o administrativo e financeiro. A gente tem aqui o primeiro item, a profissionalização do clube, com as chegadas do diretor executivo, diretor financeiro, diretor de marketing, negócios e o diretor de futebol. A gente tem aqui o Jorge Braga, o Lenin Franco, que acabou de chegar ao Glorioso, e tem o Eduardo Freeland também. O diretor financeiro, eu confesso, não estou me recordando o nome dele, vou ficar devendo essa informação. Mas o mais importante a se destacar aqui é que são 4 profissionais que foram contratados pelo Botafogo, são profissionais remunerados. Tá? Não é como vice-presidente, por exemplo, tá? Ele não recebe uma remuneração, não tem salário, é o que acontece com o do Sérgio Melo e com o Vinícius Assunção, só para ficar nesses dois. A reestruturação geral dessa área administrativa financeira do Botafogo, ela começou com a publicação do primeiro balanço sem ressalvas dos últimos 5 anos, o que é um aspecto muito importante, porque quando a gente fala de um balanço financeiro, isso demonstra, tá, toda a situação do clube. Quais são as dívidas, os passivos, as receitas, o detalhamento de toda a situação do Botafogo. Então, ter um balanço publicado sem ressalvas realmente é um aspecto bacana de se destacar. A criação e aprovação de um plano de metas de 2021 a 2024, tá, com ênfase na sobrevivência econômica e no acesso à Série A no primeiro ano. Então, a meta da diretoria do Botafogo nesse primeiro ano, logicamente, é conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque isso impacta diretamente a capacidade de arrecadação do clube. E a gente sabe muito bem que o Botafogo ficar numa Série B seria catastrófico para as já combalidas finanças alvinegras, certo? Existe também aqui um item da profunda reestruturação econômico-financeira,
que foi caracterizada pela redução e racionalização de despesas, onde o resultado financeiro aprovado no Conselho, embora ainda seja negativo, em virtude da redução das receitas por conta da queda para a Série B, ainda é 70 milhões de reais melhor se comparado ao de 2020. Então, vamos ver se ao final dessa temporada a diretoria do Botafogo consegue, de fato, colocar isso em prática, né? Fazer esse orçamento lá, que está na teoria, entrar em prática e a gente fechar o ano com um prejuízo, porém inferior, bem inferior ao registrado no ano de 2020. Um outro ponto aqui que vale comentar é a criação de um processo de gestão de caixa, tá? Gestão de caixa é um aspecto fundamental porque isso ajuda a controlar todas as despesas, todas as saídas de caixa do Botafogo. Então fazer uma gestão de caixa correta, sempre bem profissional, com tudo detalhado, documentado, isso realmente é um aspecto muito importante. Vale destacar também ainda a previsão orçamentária de 3 milhões de reais para pagamento de bônus no caso de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Tá? É premiação para jogadores, comissão técnica, em caso de acesso, em caso de sucesso. E a gente espera, logicamente, que eles conquistem esse objetivo. De onde vai sair esses 3 milhões de reais? Nesse documento aqui não ficou claro, tá? Mas está colocado no orçamento, já foi incluído, né, essa previsão orçamentária de 3 milhões de premiação em caso de acesso à Série A. Outro aspecto importante é a centralização do staff no estádio Newton Santos, ou seja, o que antes ficava meio solto, meio separado, parte em General Severiano, parte no Newton Santos, agora está todo mundo no estádio Newton Santos. Isso é importante porque facilita a comunicação entre departamentos. A gente sabia anteriormente que mesmo dentro de um mesmo departamento existiam falhas de comunicação. E quando você tem falha de comunicação, isso prejudica muito o trabalho que precisa ser realizado. Então a centralização de todos os departamentos no estádio Newton Santos ajuda a facilitar essa comunicação, agiliza a tomada de decisão e, logicamente, favorece um melhor resultado de cada profissional. Você sabe muito bem, quando você trabalha numa empresa, se você não consegue ter uma boa comunicação entre os departamentos ou mesmo dentro de um mesmo departamento, isso compromete o trabalho que vai ser realizado e no Botafogo isso era um grande problema. Então esse aqui é um aspecto bem interessante de se destacar. Outro ponto positivo aqui é a racionalização de headcount, que nada mais é o número de pessoas que trabalham em cada área, em cada departamento do Botafogo. A gente sabe que o Botafogo reduziu o número de funcionários, foram cerca de 90 funcionários que foram desligados do Botafogo, e isso é um ponto importante porque o Botafogo realmente precisava reduzir o número de pessoas trabalhando no clube. A gente fica chateado e triste aqui pelas pessoas que acabaram perdendo seus empregos, mas hoje o Botafogo está conseguindo rodar os seus departamentos com um número muito menor de pessoas, o que logicamente comprova que era possível fazer esse trabalho no extracampo com menos pessoas. E isso logicamente significa um custo menor com folha salarial, certo? Então também é um ponto importante de se destacar. Vale também comentar aqui o fim das gerências por sedes e a centralização das compras. Tá? Essa questão da gerência por sedes ela era solta, não era uma coisa centralizada num único departamento, como é o caso agora da gerência de administração e patrimônio. E essa centralização de compras também é importante. Você tem que ter um único local determinando o que precisa ser comprado, qual é o orçamento destinado para essas compras, a centralização das compras, junto de uma gestão de caixa mais eficiente, ajuda a fortalecer o Botafogo na área das finanças, na área da gestão. Então esse também é um ponto bacana de se destacar. Outro ponto aqui é a racionalização de despesas e investimentos no futebol feminino, tá? Que ainda assim conquistou o Campeonato Carioca em 2021, mas infelizmente foi rebaixado para a Série A2 mais uma vez. Só que vale aqui destacar em relação a essa racionalização de despesas e investimentos, é que o Botafogo acabou com o Sub-18 do futebol feminino. Então isso acaba comprometendo o futebol feminino glorioso ao longo do tempo. Eu sei que tem muito torcedor que acaba não acompanhando o futebol feminino do Botafogo, mas é um aspecto importante. Os clubes estão começando a olhar com mais carinho para essa questão e, logicamente, o futebol feminino do glorioso acaba sendo prejudicado nesse aspecto, muito porque, com a queda para a Série B, não existe a obrigatoriedade do Botafogo de manter uma equipe feminina.
né? O Botafogo até manteve e tal, mas acabou tirando o Sub-18. Então vamos ver como é que isso vai ficar quando o Botafogo retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente espera que isso possa acontecer o mais breve possível. Vale comentar aqui ainda a racionalização de despesas e investimentos no remo. A gente teve um representante glorioso nas Olimpíadas de Tóquio, né, que foi o Lucas Vertem, e o técnico Paulo Vinícius. Eles fizeram uma ótima campanha, a melhor campanha na história do remo brasileiro na Olimpíada, e isso, logicamente, vale ser comentado. Em relação a essa questão de racionalização de despesas e investimentos, o Botafogo, inclusive, vai ter projeto incentivado. Então tá tentando conseguir dinheiro aí justamente para que o remo botafoguense seja autossustentável, o que também é um aspecto muito importante. Fala aqui também ainda nessa parte de administrativo e financeiro a criação de estrutura de cargos e salários, justamente para evitar aquela coisa de você ter dentro do Botafogo pessoas ganhando remunerações muito superiores em relação ao cargo que estão ocupando. Então a criação de uma estrutura de cargos e salários é justamente para poder determinar, dar um norte em relação a qual é o salário que vai ser pago para cada pessoa que trabalha no Glorioso. Então, esse é um aspecto muito importante. Também teve a alteração do guia de conduta e código de ética de todos os colaboradores. Isso aqui diz respeito também a cláusulas de vazamento de informações, tá? E conflito de interesse. A gente sabe que no Botafogo a gente vira e mexe, tem vazamento de informações, e foi feito, portanto, uma alteração nesse guia de conduta e código de ética. Tá? É um aspecto importante para a gente poder tentar minimizar esse vazamento de informações que ainda acontece no Botafogo. Mas se a gente conseguir, de fato, fechar, blindar mais essa questão, vai ser um ponto muito positivo para o Botafogo. Teve também a criação do manual de compras e introdução de compliance no setor. E aqui entra a questão da RFP, que nada mais é do que Request for Proposal, uma espécie de licitação. O Botafogo agora, na hora de buscar novas parcerias, está fazendo essa RFP. A gente fez isso em relação ao programa de sócio-torcedor, fez isso em relação ao Botafogo Bank, fez isso em relação a outras áreas também. Isso para quê? Para você poder estabelecer todos os parâmetros, todos os critérios que um potencial parceiro do Botafogo vai ter que atender. No caso, por exemplo, da parceria com a Foot Fanatics, eles também venceram essa RFP. Eles atenderam todos os critérios e o Botafogo então selecionou a Foot Fanatics como parceira para cuidar do e-commerce do Glorioso. É importante esse aspecto porque o Botafogo anteriormente fechava muitas parcerias e depois, quando ia olhar no detalhe, aquele parceiro de repente não tinha a capacidade de atender a torcida do Botafogo. Então esse é um ponto muito importante, tá? Essa criação do manual de compras e introdução de compliance no setor, né? A RFP, que nada mais é do que uma espécie de licitação. Também é importante destacar o fim dos fundos fixos de compras por setores, que eram livremente administrados. Esse é um aspecto importante porque nos leva a pensar que no Botafogo cada setor tinha lá seu orçamento e cada setor fazia o que bem entendesse com o dinheiro. Isso obviamente não poderia acontecer, mas acontecia. E agora, com o fim desses fundos fixos de compras por setores, com a centralização das compras, isso ajuda a evitar o desperdício de dinheiro. Tá? Uma centralização é fundamental nesse aspecto e esse é um ponto muito positivo, tá? De uma ação que foi executada nesses primeiros 180 dias de gestão do Césio Melo. Também vale comentar aqui a introdução de controle central de estoque. Isso também é muito importante porque quando você centraliza o estoque, você facilita a gestão para saber quando você tem que fazer um novo pedido, para saber para onde está indo cada produto. Também é um aspecto muito importante para a gente não ter, por exemplo, desvio de material interno dentro do Botafogo. Infelizmente, a gente sabe que, por exemplo, no mercado, em algumas lojas, isso acontece e por que não imaginar que dentro do próprio Botafogo isso também possa acontecer? De repente a gente tem lá camisas para as categorias de base e a gente tem alguns desvios ali, então isso ajuda a não acontecer esse tipo de situação. Vale comentar também ainda a revisão de mais de 100 contratos de fornecedores. A gente sabe que no Botafogo tinha muito contrato ali sem pé nem cabeça e a revisão desses contratos para manter apenas aqueles que são do interesse do Botafogo é realmente uma ação muito importante. Vale comentar ainda a racionalização do número e do uso de sedes para poder diminuir os custos e a revisão de todo o modelo deficitário dos esportes gerais e olímpicos,
E aqui entra essa questão, por exemplo, do remo, do vôlei, do basquete. O Botafogo tem essa questão do projeto de incentivo para tentar captar esses recursos e tornar esses esportes autossustentáveis, não tirando dinheiro do futebol, por exemplo, para poder pagar as contas do remo, vôlei e outros esportes que a gente possa ter no Glorioso, certo? Vale comentar também a análise do trabalho do jurídico. Esse trabalho do jurídico do Botafogo, muitos momentos era questionado pela torcida. Nem sempre a gente vai ganhar todas as ações, mas é importante a gente comentar isso aqui, porque logicamente, com um jurídico mais forte, fazendo um trabalho que gere melhores resultados, o Botafogo pode conseguir evitar alguns processos, pode ter ganho de causa em outros, e isso obviamente vai fortalecer o Botafogo. A atualização do ambiente computacional, a área de TI, para a gente ter uma área bem atualizada, bem moderna, tá? Com a atualização dos sistemas contábeis, isso realmente é importante. A consolidação da área de controladoria e contábil, respeitando, né, e atendendo o Estatuto do Botafogo, também é um ponto importante. O processo de operação e rentabilização do Newton Santos, esse é um aspecto importante aqui, tá? Segundo esse documento, é um processo que está avançado, mas pendente, tá, de conclusão em função das dívidas que o Botafogo tem, especialmente em relação à companhia Botafogo, na ordem de 49 milhões de reais. Mas o Botafogo está buscando essa operação e rentabilização do Newton Santos. Eu sempre bati nessa tecla de que o problema não é o equipamento, o problema é a ausência de uma estratégia de negócios para que a gente possa potencializar o equipamento, o Newton Santos. Tá? Então não entre naquela de que o Botafogo tem que devolver o estádio e tal, não entre nessa. A gente tem um equipamento fundamental como o estádio Newton Santos e com uma estratégia de negócio adequada, temos a capacidade de rentabilizar o estádio Newton Santos, fazendo dele um importante ativo para o Botafogo, certo? Vale comentar ainda o processo de refundação e investimentos no CT, tá? O Espaço Lanier, que segundo esse documento está avançado, mas a operação ainda depende de submissão ao Conselho Deliberativo. Aqui a gente pode imaginar que o Botafogo está se referindo, de repente, a uma aproximação com os Moreira Salles, ou mesmo outros investidores. Tá falando de processo de refundação e investimentos no CT. A gente sabe que o Botafogo nesse momento não tem a verba necessária para tirar o CT do papel, mas podemos ter novidades de repente em breve em relação a isso, sendo submetido ao Conselho Deliberativo. E a gente espera que isso seja feito o mais breve possível, porque o Botafogo precisa de um centro de treinamento, precisa caminhar com essas obras, isso é fundamental para o futuro do Glorioso. Entrando aqui na área de negócios, a gente também vai ter alguns aspectos interessantes, como, por exemplo, a renegociação de propriedades com a CBF, como valores de placas de 500 mil, que não estão previstos no contrato atual, mais dinheiro entrando nos cofres do Glorioso, a reestruturação completa da área de negócios, tá? Foram feitas pesquisas com a torcida para saber como é que seria a questão do sócio-torcedor. A gente teve também a solução do impasse dos litígios em relação à concessão das lojas físicas e digitais, né? A loja física, inclusive, o Botafogo está buscando novos franqueados para poder ter as lojas físicas mais uma vez. E na loja digital, né, no e-commerce, a gente tem a parceria com a Foot Fanatics, né, que é justamente o próximo item que está sendo falado nesse documento. Tem toda uma questão aqui que foi revisada para o Botafogo poder fazer mais dinheiro com a sua loja virtual. Tá? Também está em processo de elaboração minuta no jurídico de acordo com exploração de placas publicitárias de LED em General Severiano, no Maurício Mar, testeira e telão no estádio Newton Santos. Todas essas ações para poder fazer dinheiro, entrar mais dinheiro no caixa do Botafogo. São ações importantes na área de negócios. Tivemos o lançamento do Camisa 7, o programa de sócio-torcedor do Botafogo. Eu aqui tenho algumas críticas em relação à maneira como foi lançado esse programa. Eu acho que foi assim, lançado de última hora, sabe? Vamos lançar agora porque ganhou 2 partidas seguidas. Há muito tempo que a gente não tinha resultados positivos. E aí lançou naquele momento, mas foi meio atropelado. E isso obviamente prejudicou, né, a adesão ao programa, ao Camisa 7. Isso obviamente fica a crítica, mas a reestruturação desse programa, né, com a FENG, que é uma empresa reconhecida no mercado nacional em relação à estruturação e gerenciamento de programa de sócio-torcedor, esse lado vale elogiar. Mas a maneira como foi lançado e a questão do plano de sócio-torcedor de R$ 149,90 ser o único com direito a voto, isso aqui obviamente merece as críticas, mas a gente tem que comentar que a diretoria está buscando fazer um novo programa, né? Inclusive eles mencionam nesse documento um crescimento de 500% no faturamento mensal
em relação aos meses anteriores, dobrando inclusive o ticket médio, né? Aquele valor médio gasto por cada torcedor com o programa de sócio-torcedor, o Camisa 7. Tivemos também a reestruturação dos patrocínios, excluindo aqueles, esse é um aspecto importante, excluindo aqueles que eram inadimplentes ou que não atendiam às condições mínimas, inclusive no uniforme do Botafogo de Futebol e Regatas. Então esse também é um aspecto importante, patrocínios inadimplentes, patrocínios que não estavam pagando, tá, as verbas combinadas com o Botafogo. Tivemos uma reestruturação nessa área também, ponto importante. Lançamento da camisa preta, todo mundo sabe que foi um sucesso o lançamento da camisa, e eles mencionam também aqui a camisa azul, que é o quarto uniforme, que vai ser lançada no final de agosto desse ano. Então, muito em breve, a gente vai ter o lançamento da camisa azul. Seguindo em frente, a gente vai ter a criação e publicação de RFPs para os esportes, né, no modelo de franquias, aquela questão da RFP, tipo uma espécie de licitação para você ter novos parceiros, trazendo a galera que realmente vai atender todos os parâmetros necessários. Né, o projeto de lei de incentivo justamente para trazer dinheiro para o futebol feminino, para o remo, fazer esses esportes serem autossustentáveis é um aspecto importante também. A ação de revisão dos aluguéis das lojas do shopping, né, foi notícia essa semana, notícia muito importante. Isso pode gerar um incremento de receita de até R$1 milhão para o Botafogo. Isso é só para você ver como esses aluguéis aí estavam mal costurados, né? O Botafogo estava deixando de ganhar dinheiro, então essa ação de revisão dos aluguéis também é importante. Os mecanismos de captação e antecipação de receitas, o que esbarra, logicamente, no baixo score de crédito que o Botafogo tem no mercado, todo mundo sabe disso, né? Com as dívidas que o Botafogo tem, fica difícil você conseguir crédito no mercado, mas ainda assim, a diretoria agindo nesse sentido, buscando, né, esses mecanismos de captação, antecipação de receitas, né? Antecipação de receitas deixa um pouco a torcida assustada, mas quando feita de uma maneira bem pensada, não é um problema, tá? O problema é que o Botafogo, via de regra, fazia antecipação de receitas de qualquer forma e isso comprometia completamente o futuro do Botafogo, né? As próximas temporadas. Mas antecipação de receitas não é para ser considerado um pesadelo, tá? Um fantasma. Sendo feito de uma maneira correta, bem pensada, dá para fazer, tá? O que não pode fazer é repetir aqueles velhos erros do passado. Isso aqui realmente não pode acontecer. A gente tem aqui também ainda a implementação do programa de compliance com o objetivo de profissionalizar os processos do clube, tá? Inclusive, em relação a isso, vale destacar aqui que estão sendo elaboradas uma série de propostas políticas, como o Botafogo ter algumas pessoas determinadas para servir de porta-voz, justamente para coibir o vazamento de informações confidenciais. Esse é um aspecto importante, é determinar quem é que fala pelo Botafogo. É fulano? É ciclano? Essas pessoas aqui podem falar em nome do Botafogo. Se não for com essas pessoas, a informação está sendo vazada. Então a gente consegue ter um controle melhor em relação a isso. Eles também mencionam aqui políticas de conflito de interesses, por exemplo, alguém que tem um cargo em outro clube e aí tem uma influência dentro do Botafogo, pode ter um conflito de interesse em relação a isso, e isso não pode acontecer. Tem também a questão de contratação de bens e serviços melhores determinados, evitando que a gente faça algumas contratações de bens e serviços sem pé nem cabeça, que não respeitem aqueles critérios, aqueles parâmetros que melhor atendam às necessidades do Botafogo. Tem também aqui a questão da anticorrupção, tá? Anticorrupção, um aspecto também muito importante, tá? Essa proposta de política anticorrupção dentro do Botafogo é realmente necessário. A gente não pode aqui falar que acontece isso, que acontece aquilo, né? Por conta de não ter provas e tal, mas é uma questão muito importante para o torcedor botafoguense, tá? Falar de anticorrupção dentro do Botafogo é realmente fundamental. E também fala aqui a respeito de mecanismos de assembleias e votação remotas, através de fornecedores de mercado, principalmente nessa questão agora da pandemia, nesse momento que a gente ainda vive. A gente viu o Botafogo fazendo reuniões de conselho, né, utilizando plataformas que permitiam essa assembleia, a votação acontecendo remotamente. Também temos aqui o plano de revitalização e rentabilização das sedes, né, que foi criado esse plano. É um plano importante justamente para as sedes poderem ser autossustentáveis. A gente tem que conseguir que cada sede do Botafogo gere ali os seus recursos pagando suas próprias contas. Isso é muito importante e é mais uma ação que vale destacar. Vale comentar aqui também ainda o processo de auditoria na lista de sócios, tá? Que foi iniciado pela área de patrimônio e contratos, com definição dos procedimentos a serem adotados pela auditoria, limpeza e tratamento
do banco de dados e suas informações de contato. Esse é um aspecto importante porque você pode ter ali sócios, de repente, que estão inadimplentes, sócios que já faleceram, e você tem que tirar isso do banco de dados para que o Botafogo saiba de quem ele tem que cobrar, né? Ah, não está pagando mensalidade, mas por que não está pagando? Então isso aí também é importante para fazer dinheiro. É mais uma ação para poder colocar a casa em ordem, certo? Temos aqui ainda em relação à área de negócios o processo de seleção de novo fornecedor de material esportivo. E segundo informações, são 4 as possibilidades, tá? Isso não está aqui no documento, mas a gente tem 4 possibilidades. O Botafogo pode renovar com a capa, o contrato com a capa, que é bem ruim, diga-se de passagem. A gente pode ter uma empresa estrangeira chegando no Botafogo, de repente com luvas, garantia mínima para o clube, também é um aspecto importante. Podemos ter marca própria, o Lenin Franco, novo diretor de negócios, implementou isso lá no Bahia e a contratação dele não foi à toa, digamos assim. Ele tem esse know-how caso o Botafogo caminhe na direção de marca própria. Tá? Então a gente tem alguns caminhos que o Botafogo pode explorar em relação ao novo fornecedor de material esportivo, lembrando que o contrato com a capa ele se encerra em 31 de dezembro. Então o Botafogo já tem que começar a se mexer nesse sentido para saber qual é o caminho que a gente vai percorrer. Tivemos aqui a renovação do Botafogo eSports, é uma nova frente aí, o eSports está crescendo cada vez mais e o Botafogo de fato tem que estar inserido nesse meio, tá? É um mercado que está crescendo muito, está começando a movimentar muito dinheiro e o Botafogo realmente tem que estar lá presente, né? A gente tem times de Free Fire, Valorant, tem também o PES, enfim, iniciativas importantes aí do Botafogo nessa área de eSports. Temos a parceria, a colaboração com a Arena Hub, né, que é o maior centro de inovação e esportes do Brasil. É uma forma do Botafogo se aproximar de startups, novas tecnologias, novas soluções. Muito bacana também. O lançamento de 3 novas RFPs para seleção de fornecedores em serviços inovadores, tá? Trazendo novas fontes de receita, esse é o objetivo. Novas fontes de receitas com sócio proprietário, Botafogo Bank e tokenização, tá? Tokenização que é uma nova tecnologia, tem muita coisa aí por vir nessa área e o Botafogo está se movimentando nesse sentido. É interessante também, é uma forma do Botafogo buscar o tal dinheiro novo e a gente tem que reconhecer. Temos um acordo de cessão do estádio Newton Santos para a Conmebol, que acabou gerando aí uma receita de R$1 milhão para o Botafogo e também, né, ajudando na reforma aí dos gramados do campo de jogo e de treinamento. Essa parte aqui até não ficou muito bem resolvido. O gramado do Newton Santos não tá legal e do campo anexo a gente sabe que também não. Então essa questão aí da parceria com a Conmebol acabou não gerando esses frutos que a diretoria esperava nessas áreas. Tivemos a reestruturação da área de comunicação e da Botafogo TV, tá? A Botafogo TV que tem desenvolvido novos conteúdos, isso é bem legal. Eles falam aqui também, inclusive, do crescimento, do engajamento do torcedor botafoguense nas redes sociais. Também é um aspecto bem interessante, bem importante de se destacar. Sempre que você estiver lá na rede social e tem um conteúdo do Botafogo, curte, comenta, isso gera engajamento, tá? E esses níveis de engajamento influenciam, por exemplo, na negociação com patrocinadores, empresas interessadas em fazer uma parceria com o Botafogo. Então não deixa de curtir, não deixa de dar o like lá na Botafogo TV, as publicações do Botafogo no Instagram, Twitter, enfim, todas as redes sociais que o Botafogo está presente. Agora, entrando na área do futebol, que é a última parte desse documento, a gente vai ter o processo de compliance na seleção e venda de jogadores, tá? Foi feita a criação de um conselho de futebol com a participação do presidente do Césio Melo, o vice-presidente geral Vinícius Assunção, o CEO Jorge Braga e o diretor de futebol Eduardo Freeland. A gente já sabia que tinha esse conselho, esses 4 aqui se reúnem para poder definir se vai ser vendido, se vai ser comprado, contratado, enfim, tudo isso passa por esses 4, o conselho de futebol, esse processo de conformidade na seleção e venda de jogadores. Também temos o CEO com reuniões periódicas com o diretor de futebol Eduardo Freeland, acompanhando metas, resultados e incentivando análises através de indicadores de performance, justamente para todo mundo ter suas metas a cumprir. Isso aí realmente é importante. Um outro aspecto aqui que vale comentar é o projeto para a modernização do Centro de Saúde e Performance, que já se encontra pronto. A gente tem um novo gestor nessa área, que é o coordenador científico Fábio Eiras, tá? E boa parte da captação de equipamentos para esse Centro de Saúde e Performance vai ser realizada através de doação e permutas. Então o Botafogo pensando diferente, pensando fora da caixa nessa questão de doação e permutas para a gente poder ter essa modernização do Centro de Saúde e Performance. Isso ajuda a recuperar os atletas mais rápido, ajuda a evitar lesões, então é realmente um aspecto bem importante que a gente tem aqui a ser destacado.
Tivemos a redução da folha de pagamento, né, em relação a atletas e comissão técnica. Só para você ter uma ideia, o Botafogo tinha uma folha salarial em torno de 4 milhões de reais, incluindo encargos e direitos de imagem, tá, em janeiro e fevereiro desse ano. Depois que foi feita lá a revisão, né, da folha salarial, a redução, a gente teve aqui uma folha salarial em 2 milhões e meio, incluindo encargos e direitos de imagem, o que significa dizer uma redução de 36%. A média de custo por atleta do Botafogo anteriormente era de 100 mil por mês e aí caiu para 70 mil por mês. Então teve uma redução nesse aspecto e ainda assim o Botafogo mostrou um grau de competitividade, especialmente agora com a chegada do Anderson Moreira, né? O crescimento de alguns atletas vai ser fundamental, como por exemplo o Diego Gonçalves, o Daniel Borges, que está melhorando na fase defensiva, enfim, outros atletas aí que estão fazendo uma grande temporada com a nossa camisa e tem tudo para crescer. Tivemos aqui ainda em relação ao futebol o Cefat, né? Um acordo firmado prevendo o aluguel das instalações para as categorias sub-15, sub-17, sub-20, para a gente poder atender melhor as nossas categorias de base, enquanto a gente não tem um centro de treinamento. E também tivemos o Botafogo, né, um destaque aqui que a diretoria colocou, o Botafogo se sagrando vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20 e estando aí, né, dentro do grupo de classificação no Campeonato Brasileiro Sub-20, fazendo uma boa campanha, embora tenha perdido a última partida agora para o América Mineiro fora de casa por 1-0, mas tem feito uma grande campanha. Enfim, Fogão, a gente tem aqui pontos muito importantes, tá? Eu quis destacar aqui esses principais. Temos ainda aqui alguns aspectos institucionais e tal, mas eu quis destacar esses 3 primeiros, a administração, a parte de negócios e a parte de futebol, que eu sei que é muito importante a torcida saber, entender o que está acontecendo. Às vezes a gente fica naquela de que a diretoria não está fazendo muita coisa, mas quando existe essa prestação de contas, fica bem evidente que não é bem assim. Muita coisa foi feita nesses primeiros 180 dias, nem tudo são flores, temos nossas críticas, mas é aquela velha história. Se tem coisa positiva, que a gente possa elogiar. Se tem coisa que precisa ser criticada, que as críticas sejam feitas. E que a diretoria do Botafogo siga nesse caminho, sendo transparente com a torcida, sendo transparente com o torcedor, porque conforme eu disse, o principal acionista do Botafogo é o seu torcedor. E estando lado a lado com a instituição, vai ser muito bom pro Glorioso, logicamente. Então é isso, Fogão. Achei importante fazer esse vídeo aqui, passando por todos os aspectos desse documento liberado pela diretoria. Quero saber sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.